Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui pegar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens aqui de 1 a 4, né? Vamos ler aqui algumas passagens do Evangelho e nós vamos nos ater até mais na passagem do Evangelho de Marcos. Então eu vou ler aqui a passagem do Evangelho de Marcos, que é para sobrar mais tempo de reflexões, né? Então vamos direto aqui no item 2, que quando Marcos diz assim, olha, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar os vossos pecados. Isso está em Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 25 até 26. E aí vamos ler então aqui uma outra passagem de Lucas, mas a gente vai se ater nessa colocação de Marcos aqui, olha. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava lá no seu interior desta forma. Então aqui vai mostrar como que o fariseu orava, né, de pé, assim, olha. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano, né, e aponta o dedo para o publicano. E ele diz, continua, jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, se propício a mim pecador. Digo-vos que este voltou justificado, né, o publicano, para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa primeira parte que traz as colocações, os registros evangélicos de Mateus, de Marcos e de Lucas, trata das condições as condições da prece. Ou seja, o que a gente vai entender como condições da prece? A prece, ela tem que atender a alguns pressupostos, né? Para que ela atinja o seu objetivo, a sua eficácia, que é o item logo a seguir, para que essa prece ela possa ecoar, né? Ela retumbar e alcançar o objetivo, ela precisa ser eficaz, né? Mas para que ela seja eficaz, ela precisa estar sujeita a algumas condições. Ou seja, fazer a prece não é simplesmente o ato de falar palavras irrefletidas, né? A gente percebe claramente que a prece, a conceituação clássica, né, é aquela que a prece é a forma como o homem se comunica com Deus. Ora, a gente já vai perceber que para que nós possamos nos comunicar com Deus, haja vista que Deus não é um homem encarnado, um velhinho que está lá nos céus, né, um barbudo, como é retratado um senhor barbudo, idoso, de cabelos brancos, que fica lá sentado no seu trono, né? Tendo em vista que Deus não é um ser humano como nós, é o nosso Pai Criador, né? E não é um humano, está em tudo, está em todas as coisas.
é a inteligência, é a inteligência suprema, ou seja, a gente pensando nessa supremacia, nessa soberania absoluta, inatingível até, né, para nós, então, essa lógica dessa forma muito material e mecanizada que funciona entre nós não funcionaria com Deus. Então, como se Deus é um ser, é mais do que imaterial, né? É muito mais do que isso. A gente falando, se comparando assim, Deus não é assim como nós. Nós somos seres que estamos revestidos de matéria. Enquanto encarnados, nós somos seres materiais e espirituais. Pensando na nossa vida aqui encarnado, com o nosso corpo físico, que nos dá a condição de nos manifestarmos através da nossa inteligência, da nossa fala, enfim, dos nossos sentidos, né? Aqui é o homem material. Retirado o invólucro da carne, vai permanecer o quê? O espírito, que é o ser espiritual, a consciência, a mente, sei lá, o imortal, né? Então, se nós aqui encarnados não estamos vendo Deus ali, né, no trono, dentro de um, sei lá, em cima de um monte, ele não está lá, ele está onde? Ele está, né, como a gente fala, Pai Nosso que está no céu, nos céus, em todos os lugares, em todo o universo, né? É nesse sentido. Então, como que a gente vai se dirigir a ele se ele não é aquele ser que a gente olha para o lado e ele está ali materialmente, e a gente vai lá e troca uma ideia e conversa como a gente conversa entre os encarnados? Como seria a nossa ligação com Deus? A nossa ligação com Deus seria através do ser imaterial, né? Ou seja, através do espírito, da mente. Em última instância, a nossa comunicação com Deus se dá através do nosso sentimento. É a pureza do nosso sentimento, aquilo que sai do nosso coração, que Deus conhece. Nós nem precisaríamos pedir nada em prece, porque Deus sabe de tudo, né? Mas, como entre tantas coisas que a gente vem aqui para desenvolver como virtude, ser submisso a Deus, que é algo que vai fazer com que a gente desenvolva uma virtude que, quando bem desenvolvida, nós estaremos praticamente regenerados, que é a humildade. Por quê? Porque a humildade ela é o extremo oposto do orgulho, né? Então a humildade, que ela vai englobar esse ato de submissão a Deus, de reconhecimento da grandiosidade, da supremacia, da soberania divina, né? E a gente se colocar ali dócil a essa soberania divina. Então esse sentimento, desenvolver isso, faria com que nós eliminássemos de maneira mais rápida e eficaz esse nosso orgulho, que nós sabemos que é a chaga da humanidade. Portanto, estaríamos acelerando a caminhada aí para uma regeneração, para uma felicidade e tudo mais, né? Então, sim, embora nós não precisássemos orar para pedir nada para Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós, nós devemos orar como treino para nossa humildade, né? Como treino de virtude. E aí a gente precisa fazer isso da forma eficaz, da forma correta, que vai exigir certas condições. E a gente já vai ver mais ou menos quais seriam essas condições, quais seriam as condições para que essa prece atinja o seu alvo, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, olha, as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência. Então aqui ele já está conclamando, aqui já está dando pistas do exercício da humildade, né? Não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto, porque geralmente a gente quer mostrar para os outros que nós somos bonzinhos, né? Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos. Então, não está
Qual outra condição que ele coloca aqui? Para que ficar se estendendo tanto se não são as palavras bonitas, bem colocadas? Não é isso que vai chegar a Deus. Acabamos de falar, nós não estaremos falando ali com uma pessoa, sabe, um igual a nós. Nós estamos nos submetendo ao divino, né? À perfeição absoluta. Então nós temos que aprender com humildade e nos colocar, reconhecendo a nossa condição de inferiores, né? Não desmerecendo o nosso valor, porque às vezes a gente acha que se humilhar é vergonhoso, ou talvez a gente possa até achar que se submeter a Deus não reconhecer valor algum nosso. Não, né? Os valores que a gente tem desenvolvido, a gente precisa percebê-los, né? Para que justamente eles nos dê ali a coragem necessária para que a gente queira desenvolver outros mais. Mas saber ter essa humildade de se submeter a Deus não é sinal de fraqueza, ao contrário, é sinal de um espírito que está lutando para evoluir mais rápido, né? Então, por essa simplicidade, né, aquela coisa sincera que vai sair do seu coração, seu sentimento mais puro, vai valer muito mais do que suas muitas palavras, muitas vezes arrogantes, muitas vezes com julgamento, como a gente viu no exemplo dado aqui por Lucas, né, que ele aponta o dedo para o outro. Olha, minha oração é melhor do que a dele, que é publicano, que faz isso, que faz aquilo, ele não paga o dízimo, eu pago, ele não guarda o sábado, eu guardo, sei lá, essas formas, né? Formalidades. E o outro não ousava nem levantar os olhos para Deus. Em que sentido? Tinha uma consciência de que entre ele e Deus havia um abismo tão grande, onde ele tem que se esforçar para tentar reduzir essa distância, mas ele tinha uma plena consciência disso, que não ousava nem olhar para o alto, mas isso não fazia com que ele negasse a Deus, né? Pelo contrário, ele pedia para que Deus tivesse compaixão ali da sua pequenez, ou seja, ele, na verdade, tinha uma visão real de si mesmo. Ao passo que o fariseu não tinha. O fariseu achava que eles e Deus estavam ali ombro a ombro, né? Estamos falando de igual para igual, né? E achando que Deus é desse jeito, né? Que Deus é só para os bons, que Deus era só para os que pagam dízimo, que Deus é só para os que cumprem ali as formalidades. E não é. Quando a gente pensa, né, que o que vai nos aproximar de Deus não são as formalidades da matéria, mas as virtudes do coração, então a gente vai perceber que na hora de fazer a prece, são essas condições que a gente tem que observar, né? A sinceridade do sentimento, até a simplicidade. E continua o Evangelho. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Olha, que óbvio isso. De que adianta nós nos dirigirmos a Deus aqui, pedindo, agradecendo, né? Geralmente nós vamos nos dirigir a Deus pedindo alguma coisa, pedindo o alívio de um sofrimento, pedindo uma proteção, pedindo uma bênção, e às vezes fazendo os pedidos mais absurdos também, pedindo até para ganhar na loteria, pedindo, sei lá, a gente pode fazer vários pedidos para Deus. Deus vai entender todos eles. Por quê? Por que ele vai entender? Porque ele sabe da nossa condição, ele nos conhece. Como disse ele, nós nem precisaríamos verbalizar pedido nenhum, que ele já sabe. Tudo que a gente deseja e tudo que a gente precisa, ele sabe de tudo, né? E mesmo quando a gente verbaliza os mais esdrúxulos desejos, ainda assim ele não nos julga, né? Ele vai analisar a qualidade do sentimento que parte do nosso coração, o grau de maturidade do espírito, quanto que esse espírito já conhece, mais ou menos,
Às vezes o espírito que pede para ganhar na loteria, mas às vezes é um espírito que ainda realmente está tão materializado que não tem nem como que Deus vai julgá-lo por uma coisa que ele ainda nem amadureceu para ter um entendimento, né? Então, assim, quando a gente faz o pedido, não importa qual seja o pedido, na verdade, nós deveríamos entender o seguinte: eu também preciso de coisas, né? Eu tô pedindo, eu preciso de coisas e tudo mais. E para que eu mereça, eu tenho que estar, né? Meu coração tem que estar limpo. Mesmo que a gente faça o pedido mais absurdo que seja, que adianta fazer o pedido se nós ainda cultivamos inimizades, né? Se a gente ainda mantém no nosso coração sentimentos contrários à caridade, como está dizendo aqui. Então, o que ele está dizendo aqui, uma outra condição, é que antes de fazer pedido, qualquer que seja, mesmo um pedido pertinente ou mesmo um pedido esdrúxulo, antes de fazer isso, vamos procurar purificar o nosso coração, eliminando, por exemplo, as animosidades, né? E, por fim, como última condição, né, coloca aqui, nos explicam os espíritos: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós, né? Então, ou seja, aqui é o princípio da reforma íntima, né? Do autoconhecimento, porque não há reforma íntima sem autoconhecimento. Nós precisamos olhar para dentro de nós, nos conhecer, perceber o que a gente já tem de virtude, o que a gente já tem de valor, para que a gente também não se sinta tão nada, né? Mas também reconhecer a sombra que ainda temos ali dentro de nós e poder, combatendo essa sombra, né, ter até a consciência mais tranquila para ir diante de Deus e pedir alguma coisa. E para a gente encerrar esse tema, eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel do livro Ideal Espírita, do Chico Xavier, autores espirituais diversos. E essa mensagem aqui é uma curtinha mensagem, mas muito linda. Foi dada por Emmanuel e ela tem tudo a ver com esse tema, né? Na verdade, é orar e perdoar. E o Emmanuel começa repetindo essa passagem do Evangelho de Marcos, né? Quando estiver orando, perdoai, né? Quando estiver orando, olha, como a gente acabou de ler aqui, quando estiver orando, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. E o Emmanuel vai dizer: como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? É uma pergunta, né? As intenções têm que ser verdadeiras, sinceras, para que a mente, né, a consciência fique tranquila. De igual modo, podemos indagar: como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentamentos à consciência em todas as circunstâncias. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse exercício de nos autoconhecer, né? De indagar a nossa consciência, né? É isso mesmo? Por que eu quero isso? Por que eu estou agindo assim, né? Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, né? Então, como dissemos, a gente nem precisaria pedir nada, Deus sabe de tudo, não tem como enganar a Deus.
E a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excessos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Emmanuel, então esse é o conselho que o Emmanuel dá para nós, né? Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. E aí a gente diz, mas eu não tenho inimigos, né? A gente costuma dizer que não, graças a Deus eu não tenho inimigos, só que a gente vive chateado com um, magoado com o outro, ressentido com o outro, não sabe por que não vai com a cara daquele. Eu prefiro não ficar ali perto de tal pessoa, né? A gente se coloca nessas situações. A gente tem que deixar de ser infantis espiritualmente. Sim, se nós não tivéssemos inimigos... nós não estaríamos encarnando no mundo de provas e expiações, né? Para estarmos aqui, para nos reconciliarmos com adversários, enquanto estamos a caminho com eles, né? Então, não nos enganemos. Nós temos dificuldades com as pessoas, sim, e essas dificuldades são inimizades de hoje ou do passado, sem falar nos desencarnados. Mas qual é a nossa postura? A nossa postura é justamente isso, enquanto estamos a caminho, procurar limpar o nosso coração, procurar estar de coração aberto, deixar essas inimizades e esses maus, essas sensações, né, de lado, e orar a Deus até para nos ajudar nesses processos, para que a nossa oração realmente seja eficaz. E não só eficaz, essa é uma condição que Jesus nos ensina, condição para a prece, estar com o coração limpo, ou seja, estar com o coração limpo já é ter evoluído? Não, estar com o coração limpo é estar com a intenção de acertar, mesmo com as dificuldades que a gente naturalmente ainda enfrenta. Tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção, lembrando que a partir da semana que vem nós estaremos num novo formato aqui nesses áudios, num estudo contínuo, e eu já de antemão deixo aqui, né, registrado para todos que estejam ouvindo, que nós estaremos estudando a obra Paulo e Estevão, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a partir da próxima semana, nós daremos início ao estudo contínuo dessa obra. Espero que vocês possam apreciá-la. Muito obrigada, fiquem com Deus e obrigada por terem acompanhado esses anos neste formato. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver um texto do livro O Consolador. Esse livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver no dia de hoje algumas questões do item cujo título é Dever. Então, iniciando pela questão 185. Quais as características de uma boa ação? E a resposta é: a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade.
Então vemos que uma boa ação tem, em primeiro lugar, a intenção de fazer o bem a alguém ou a alguma comunidade. Não importa se é um amigo ou algum desconhecido, importa colaborar para o bem geral, o bem de todos. Pode ocorrer de auxiliar alguém e sofrer alguma crítica negativa. Suponhamos que alguém está oferecendo alimento a um morador de rua, mas outra pessoa considera isto errado. Há um ditado popular que diz que se deve fazer o bem sem olhar a quem. Afinal, não sabemos do dia de amanhã. Quem não precisa de ajuda hoje pode precisar amanhã. Vamos ver a questão 186. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírita cristão? E a resposta é: o acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso e no que se refere aos desvios e erros do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intenção, sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Então, nessa questão e em outros estudos, vemos que o acaso não existe. Tudo tem uma causa e suas consequências, e muitas vezes achamos que Deus é injusto. Deus é a perfeição absoluta. Tudo que Ele faz ou permite acontecer está nas mãos dEle e Ele é a sabedoria absoluta. Ele criou e cria e mantém o universo através das leis universais que criou com amor sublime. Portanto, nós estamos muito aquém da sabedoria divina e por isso a blasfêmia pode ocorrer exaltando a ignorância humana. Afinal, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Temos muito que aprender ainda. Então agora vamos à questão 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? A resposta é: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina. Na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. Então, aqui, considero marcante essa resposta de Emmanuel e considero significativo quando ele diz: esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar é ensinar o amor. Afinal, se não esquecemos o mal que sofremos de alguém, não estaremos livres no pensamento, pois não perdoamos o ofensor e com isso gravado em nossa mente, podemos acabar ferindo alguém que amamos, porque a mágoa, com sua dor, uma hora ou outra se manifesta. Questão 188. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? E a resposta é: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora, ou seja, libertadora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas, porém, no sacrifício,
toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então vemos aqui, que a convivência no lar auxilia no desenvolvimento afetivo, social, cognitivo dos familiares. Mas, dada as individualidades, nem sempre fica fácil o relacionamento, mas é preciso trabalhar cada um dos cônjuges para que os filhos também possam desenvolver a convivência entre os familiares e com as demais pessoas que fazem parte do relacionamento de cada um deles. A prece no lar é significativa para o bem dos integrantes da família. No Espiritismo temos orientações para a prática do Evangelho no lar, uma vez por semana, marcando um dia num determinado horário e se reúnem semanalmente para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde podem comentar entre eles sobre o texto que foi lido e, ao final, um dos participantes faz a prece de encerramento. O Evangelho deve ter um tempo de uns 15 minutos, pois estender por muito tempo para não ficar cansativo, provocando a dispersão dos pensamentos. A vida em família nem sempre é perfeita, porque somos espíritos ainda em busca da perfeição relativa, mas o mais determinado em seus compromissos continua trabalhando em prol da família. E a boa vontade recebe sempre o auxílio divino, e Deus saberá recompensar cada um deles que cumpriram os deveres assumidos antes mesmo da encarnação de cada um deles. Agora vamos à questão 189. Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? E a resposta é: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A Mãe Terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos primeiramente são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados.
Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que os acercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Essa questão deixa bem claro que os pais devem educar e ensinar os limites também. O filho que é verdadeiramente amado aprende o limite e respeita os pais e aos demais cidadãos, os amigos, as autoridades, os desconhecidos também. Para encerramento, façamos a prece que Jesus ensinou. Segundo as colocações de Kardec, esta prece abre aspas, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o poder, a justiça e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos.